Quem tem amigos e parceiros nunca é pobre. Sempre encontrará caminhos para realizar os seus objetivos e atender às suas necessidades. É um ditado antigo que ganha um novo sentido quando compreendemos o capital social, como sinônimo de redes de interações através das quais as pessoas se relacionam e, com isso, aprendem, produzem melhor e progridem de forma mais segura. Hoje, falaremos com o físico e pesquisador Augusto de Franco, que analisa as formas de organização através das quais não só o conhecimento flui com mais desembaraço, mas o próprio crescimento material. E vamos conhecer também o movimento Transition Towns, ou cidades em transição, e o movimento Boa Praça, dois casos que mostram claramente o valor das relações comunitárias que substituem, muitas vezes, o puro desejo de ganhar dinheiro. Augusto, eu defini muito rapidamente o capital social, mas você que trabalha com o tema, como você definiria para o espectador o capital social? Eu acho que você definiu perfeitamente, são redes de interação. É interessante ver como é que surgiu o conceito de capital social, a sua pré-história. E o Tocqueville estava lá fazendo uma viagem à América e de repente ele viu Histórica viagem que gerou o livro, né, Democracia na América, isso em 1830, é o primeiro volume do livro, e ele percebeu um fenômeno que ele não tinha percebido até então. Ali na Nova Inglaterra, houve um choque de duas carroças. E então, ao invés das pessoas procurarem alguma autoridade para resolver, os circunstantes se reuniram em torno daquele acidente e julgaram quem tinha razão e todos saíram satisfeitos. Um recompensou o outro pelos prejuízos e tal. E então ele, olhando aquilo, falou: isso é o governo civil. E essa expressão, governo civil, é o antepassado em linha direta do conceito que muitos anos depois foi ser chamado de capital social. E a primeira pessoa que deu esse nome com o significado que nós hoje atribuímos foi a Jane Jacobs, que faleceu recentemente. Canadense, se não me engano. Ela foi num livro famoso chamado Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, que é um clássico do urbanismo, um livro de 61. Então ela começou a definir capital social e já definiu dessa maneira, como redes. São redes de relações entre as pessoas que criam uma base de confiança, que criam vamos dizer assim, uma estrutura ambiental, no sentido do ambiente social, capaz de favorecer o desenvolvimento. Augusto, participar dessas redes muitas vezes dá também à pessoa a possibilidade de atingir outras áreas do capital, o capital financeiro, o conhecimento. Como é isso? A pessoa tem uma ampla possibilidade, não? Na verdade, o que a gente chama de capital social, de capital natural, né? De capital humano, que agora todos já estão levando em conta, inclusive os economistas, e de capital físico e financeiro, todas essas são variáveis de uma mesma equação do desenvolvimento. Então, essas coisas são muito intercambiáveis. Quando você aumenta o capital social, você aumenta a sua capacidade de desenvolvimento, você aumenta a sua capacidade de aprender. Por quê? Porque aumento do capital social significa que você está mais conectado, você tem mais relações, a sua rede está mais distribuída, o seu mundo está menor em termos sociais, né? Porque aumenta as relações, o mundo fica menor, você chega a qualquer pessoa muito mais rapidamente, com menos intermediários. E tudo isso facilita o quê? Criar um campo empoderante. As pessoas se sentem encorajadas, né? Elas querem fazer coisas, elas sabem mais, porque se elas estão ligadas a outras pessoas, elas podem guardar o conhecimento nos seus amigos, que é uma excelente definição de rede, né? Na rede você guarda o seu conhecimento, não é na cabeça do professor, no livro, na CPU do computador, você guarda nos seus amigos. Se você está conectado a eles, e eles sabem, você também sabe. Claro. Então, o capital social é muito interessante porque ele é um fator sistêmico. Ao contrário dos outros capitais, que têm as suas particularidades, as suas especificidades, o capital social, como ele é a rede, ele é como se fosse assim, é o ambiente favorável para as coisas acontecerem. Agora, isso acontece mais nas áreas onde há pobreza, as pessoas não têm acesso a outros caminhos,
ou é um processo que existe em toda a sociedade? É um processo que existe em toda a sociedade. Onde há pobreza, a gente nota uma base interessante, que é essa rede de solidariedade que você percebe nas favelas, nas localidades, vamos dizer assim, pobres. Você percebe que as pessoas, elas exercitam a ajuda mútua por questões de sobrevivência, né? Mas também em outros meios as pessoas são compelidas a interagir para viver, para conseguir emprego, em suma, para empreender qualquer coisa. Então o capital social ele está indissoluvelmente ligado a todas essas iniciativas em que pessoas se conectam com pessoas. O que o capital social tem a ver com o desenvolvimento? As comunidades que utilizam esse mecanismo tendem a prosperar mais, por quê? É engraçado, porque em todas as variáveis do desenvolvimento, por exemplo, capital físico, financeiro, capital humano, elas podem variar e não significa necessariamente que o desenvolvimento vai subir ou vai descer. Mas capital social tem uma relação tão íntima com o desenvolvimento que quando o capital social é alto, o desenvolvimento é alto. Quando o capital social é baixo, o desenvolvimento é baixo. Você pode ter capital humano alto. Estou citando isso porque, em geral, as pessoas confundem capital humano com capital social. São coisas diferentes. O humano é as características das pessoas e o social é a relação entre elas. Exatamente. Né? É diferente. A sociedade não é um conjunto de pessoas. A sociedade é o conjunto de relações que existem entre as pessoas. Então, você pode ter um caso, por exemplo, como a Bulgária, como Cuba, em que o capital humano é alto e o desenvolvimento é baixo. Agora, onde o capital social é alto, o desenvolvimento é alto. Por quê? Porque onde a rede é mais tramada, você tem mais oportunidades para fazer qualquer coisa, você tem mais caminhos para empreender, você tem mais caminhos para ter uma boa governança, você tem mais caminhos para aprender o que você precisa aprender. E o desenvolvimento é uma consequência quase que direta de tudo isso. O Transition Towns, ou cidades em transição, é um movimento que começou na Inglaterra, motivado pela preocupação com as mudanças climáticas. Hoje, são dezenas de cidades em transição no mundo, onde há um autêntico movimento comunitário para tornar cada localidade mais sustentável, ou seja, melhor para as pessoas, para o ambiente e para os negócios locais. Aqui no Brasil temos vários bons exemplos de cidades em transição e fomos conhecer o caso de Brasilândia, um enorme bairro na cidade de São Paulo que era bem mais carente antes dessa transição. Quando a gente começou a trabalhar nesse projeto de transição aqui, a ideia era exatamente trazer para as pessoas um pouco da riqueza que eles têm aqui, porque afinal de contas, apesar de ser uma comunidade de baixíssima renda, eles estão encostados na Cantareira. Esse complexo, ele é responsável por quase 60% da água de São Paulo. É uma riqueza muito grande, que precisava ser preservada, mas que ao mesmo tempo tinha uma antropização muito grande, que era da comunidade precisando de espaço para viver. Como trabalhar com essa comunidade para que ela mesma se mobilize para conseguir as suas oportunidades. O movimento Transition Towns é um movimento nascido na Irlanda, através de um permacultor chamado Rob Hopkins. Ele era professor. Ele propôs um trabalho para a turma dele e o resultado desse trabalho foi como a cidade de Kinsale viveria com menos energia. É uma articulação de comunidade. Como fazer com que comunidades fiquem mais resilientes, mais fortes e que façam um desenho do seu futuro, levando em conta essas coisas que estão ameaçando o mundo todo. Mas para começar isso numa comunidade, você precisa trabalhar com as pessoas que elas têm que sonhar de novo. Como é que a gente sonha? Que vocação você tem? O que você gosta de fazer? Qual é o teu propósito, né? E mostrar que a economia local também pode ser promissora e pujante. E para mim, no Brasil, eu sinto que o movimento é muito isso, né? Como é que você volta a conectar as pessoas para que elas ajam em comunidade, planejem em círculo, né? Como é que você faz elas se mexerem, saírem da sua zona de conforto e irem atuar realmente como comunidade? Então são descobertas interessantes que eles mesmos fazem e a partir daí transformam os seus próprios negócios e as suas próprias vidas, fazendo uma coisa que amam.
O Transition Towns é um movimento positivo, é um movimento de criação, é um movimento de ação. Ele te traz metodologias que vão ajudar você a organizar seu grupo. Hoje o Transition Brasil já conta com mais ou menos 1.600 pessoas na sua rede. A gente tem uma plataforma colaborativa onde todo mundo faz o seu perfil, faz seu grupo e bota suas ideias e compartilha. A gente começou com 4 grupos de trabalho e hoje a gente tem mais de 10. Né? Então são grupos de trabalho de assuntos específicos. Você tem assunto do lixo, você tem o assunto do meio ambiente, você tem economia solidária, tem arte, cultura. Todos esses movimentos estão conectados num grande grupo que é o movimento de transição. Na verdade, o Transition ele só junta todo mundo para que a gente passe a pensar num território único. Bom, a gente tem o projeto das Brasilianas, que é um projeto de geração de renda, onde as meninas decidiram que a vocação delas era costurar. Então elas fazem as bolsas de banner, necessaire e tudo mais. E elas vendem muito nas feiras locais. Tem muitas pessoas que vêm, conhecem e acabam comprando para empresas. Elas têm feito alguns brindes sob medida. Cooper Glicério, seu Sérgio Bispo, que é o atual presidente. Né? Então nós recolhemos os óleo de cozinha, né? E levamos para eles fazerem o biodiesel e eles nos dão os banners. Nós temos até, inclusive, parceria com os catadores aqui da região que trazem. Esses dias eu vi uma moça que trabalha comigo saindo com a bolsa. Eu falei, nossa, foi eu que criei, foi nós que fizemos essa bolsa. É bem diferente, porque além de você estar solucionando o problema do material que ia ser descartado, que no caso é o lixo, as caixinhas de suco, por exemplo, de leite, você fala, caramba, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar o mundo, né? O seu Quintino é um ativista super forte aqui da Brasilândia nessa área ambiental. Existia uma área onde todo mundo jogava lixo e que hoje é um parque. E a gente vem fazendo plantios ao longo de vários meses aí para evitar que as pessoas voltem a invadir essa área, voltem a jogar lixo. A gente chegamos com as mudas para fazer o plantio. Já chegou mais ou menos 15 crianças, tudo desse tamanhozinho assim, tudo curioso para plantar, fazer horta. Aí a gente convida eles e eles gostam a gente vai orientando eles, o que é importante para eles, né, nesse trabalho do meio ambiente. Aí ele vai se juntando e no fim eles estão junto com a gente dando um apoio. Essa aqui é uma operação de limpeza que a gente faz nos balanceais da Serra da Cantareira. Na época nós fizemos esse trabalho lá, nós tiramos 600 sacos de lixo lá de dentro. O interessante do Transition é que ele acontece com ou sem dinheiro, na verdade. A gente precisa de gente engajada a fim de colaborar. E as coisas simplesmente acontecem, parece magia. Ele é um movimento de inclusão e de total diversidade. E exige uma boa dose de confiança, de amizade, de respeito, de generosidade. Então os grupos normalmente eles inventam muitos eventos juntos, porque você tem que criar links mínimos sociais com as pessoas. Então é um movimento que é multiarticulado. Parece um formigueiro, assim, né? Ele vai se organizando de acordo com a mobilização, com a movimentação. Essa coisa de não ter dono é uma coisa muito positiva para uma coisa multiarticulada, porque as pessoas não têm medo de, por exemplo, atender a imprensa. O movimento vem trazendo de volta essa vontade, essa necessidade de estar de novo em comunidade, em círculo. A gente tem que começar a pensar em empresas sociais, empresas conectadas com as suas comunidades. E aí você começa a querer ter um trabalho com mais propósito, um trabalho que te traga mais alegria, né? Que te traga uma sensação de que você realmente vai deixar um legado bacana e que está construindo um mundo melhor. Augusto, o que faz as pessoas se tornarem mais colaborativas? É um problema cultural? O que ajuda nesse processo? Na verdade, a pergunta seria, o que impede as pessoas de colaborar? Porque se você deixar as pessoas, elas colaboram. Só se você proibir. Quer dizer, a colaboração não é um sentimento, vamos dizer assim, intrínseco que a pessoa tem, um bom coração, eu vou ser colaborativo. Ela é um atributo da maneira como os seres humanos se organizam. Se você se organiza em rede, se você é permitido a você ir para qualquer lugar, entrar em contato com qualquer pessoa,
e ninguém está mandando em você, nem você está mandando em ninguém, a única maneira de você fazer alguma coisa com alguém é colaborando, quer dizer, trabalhando junto. Então a colaboração é uma decorrência da maneira como você se relaciona com as pessoas. Ela é um atributo do padrão de organização e não de alguma qualidade intrínseca que elas tivessem, né? Vamos fazer um intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre como proporcionar a colaboração entre as pessoas. Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje falando do capital social e de sua importância para o desenvolvimento humano. Augusto, uma pergunta importante também. Até que ponto a confiança entre as pessoas ajuda na formação dessas redes e até que ponto também a tolerância desempenha um papel importante? Na verdade, o capital social já é a confiança também, não é? Quer dizer, ele é a confiança ampliada socialmente. Em vez de ser a confiança de uma pessoa na outra, que ela conhece muito, é a confiança que já está estabelecida naquela comunidade, de tal maneira que ela já tem uma prática de confiar, né? Você pode ver que lugares pouco desenvolvidos, o nível de desconfiança é maior, muito maior, né? Porque as experiências pregressas das pessoas não são boas. Então não criou uma confiança, não ampliou socialmente a confiança, né? E junto com a confiança e com a colaboração que nós estávamos conversando, vem a tolerância, não é? Quer dizer, vem a ideia de que as pessoas podem ser diferentes, mas mesmo assim elas podem fazer coisas juntas. No fundo é isso, eu acho. A intolerância pode ser até um obstáculo ao desenvolvimento econômico de uma determinada área. Com certeza, assim como a falta de confiança, né? Exato. Se o trust é pequeno, nenhuma empresa sobrevive, nem a economia não funciona sem confiança, né? Também na cidade de São Paulo, o movimento Boa Praça começou com o singelo desejo de uma criança de poder usar novamente a praça perto de sua casa. E contaminou vizinhos, se alastrou para outras comunidades e hoje é um exemplo a ser seguido. A praça começou com o desejo da minha filha. A minha filha, na época, ia fazer 4 anos. O que a gente ia fazer no seu aniversário? Ela, mãe, eu quero fazer aqui, nessa praça. Aí eu pus aqui, né? O olhar dela era super ingênuo, né? Agora um olhar de mãe, né? Assim, o gira-gira todo torto, trepa-trepa enferrujado. Falei pra ela, Alice, aqui não vai dar pra fazer seu aniversário. Por que aqui não vai dar? Porque tá tudo destruído. Aí eu comecei a mostrar pra ela. Falei, olha, a gente conserta. Assim, ó, se você abrisse mão de ganhar um monte de presente, ganhasse só uma praça bem linda para o seu aniversário, você toparia? Toparia. Aí eu fui na prefeitura, falei, olha, minha filha tá se propondo, né, a abrir mão dos presentes em troca da praça. Eu, em contrapartida, me proponho a fazer um bolo grande, a chamar os vizinhos. Aí a prefeitura sinalizou positivamente. E a partir daí eu comecei a bater nas portas das casas, dos vizinhos, das instituições do bairro, tipo supermercado, a padaria, loja de material de construção. E aí cada um foi doando uma coisa. O problema disso tudo, assim, foi de que muito rapidamente a praça começou a se deteriorar de novo. Inclusive, a gente foi conversar de novo com a prefeitura e a arquiteta da prefeitura disse, olha, eu trabalho há 20 anos na prefeitura e essa já é a 3ª vez que eu refaço essa praça. Então, assim, tem uma função que é nossa e é obrigatório que a prefeitura atue, mas tem uma função que é de zeladoria, que é local, é de quem mora no entorno. Então eu comecei de novo a bater em todas as portas, mas dessa vez lembra de mim, da festa que fez a pracinha, nananã. E aí, vamos conversar? E aí surgiu essa ideia de fazer um evento permanente. Hoje a gente está no 38º piquenique comunitário do Movimento Boa Praça, a gente faz todo último domingo do mês. E aqui na nossa região a gente tem classe A, B, C, D e E. Então é uma forma também de dialogar com todos os níveis. Senão nós vamos ser uma cidade que só vai viver de carro, de condomínio. Tudo feito a partir dos moradores, voluntário. A gente tem um ganho, né, que não é em moeda, né? O nosso ganho
é no nosso lugar, né? O nosso território, nosso relacionamento com as pessoas. E a gente se sentir cuidado, acolhido, sair na rua, ser reconhecido e reconhecer. Muda todo o sentimento que você tem, de cidade, de segurança. Não existe uma hierarquia, não existe ninguém que manda, alguém que obedece, sabe? É tudo igual, né? Cada um fazendo o seu papel no todo. E o que a gente tem com isso é um movimento aberto e livre, espontâneo, onde as pessoas se olham e querem ajudar. A nossa roda, ela gira sem dinheiro. E ela só gira porque a gente tem capital. É a força humana, a força do desejo, a força da transformação. A prefeitura apoia a gente em muitos momentos, né? Em outros momentos, eles não entendem o que significa esse processo para a cidade de São Paulo, né? Então a gente já teve muitas discussões assim, mas isso não é prioritário, né? Prioritário é o Jaguaré, mas eu não acho que aqui não seja prioritário. E eventualmente essa mobilização, essa estrutura de ação poderia ser um exemplo para o Jaguaré também. Juntando as forças a gente poderia crescer mutuamente. A base de tudo que a gente faz é a confiança. E tem uma coisa no movimento que é muito legal, é assim, se você se compromete a alguma coisa, você faz o que você se comprometeu. E a coisa dá certo, sabe? E é um pouquinho de cada um mesmo. Cada pessoa tem um conhecimento, cada pessoa tem um lado que pode agir melhor. E o importante é identificar esse talento na pessoa para que essa pessoa consiga colocar à tona isso. Não é fácil, mas a gente quer tanto. E a gente vê esse resultado desses piqueniques, essa felicidade, essas coisas acontecendo de uma maneira tão bonita, tão saudável, né? Orgulhosa dos meus filhos estarem aqui, vivendo essa cidade que eu desejo. E então isso, toda essa dificuldade vale a pena. Vamos para o nosso último intervalo e no terceiro bloco vamos falar sobre a força das relações em redes reais e virtuais para superar hierarquias. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando com o físico Augusto de Franco e vendo alguns exemplos em que as relações das pessoas em rede e em comunidade romperam paradigmas de segregação e individualismo, casos em que o capital social foi mais importante que o capital financeiro para proporcionar desenvolvimento e bem-estar para as pessoas. Augusto, essa forma de organização em rede, ela foi aparentemente trazida pela internet, mas ela sempre existiu na história da humanidade, não? Na verdade, desde que existe sociedade humana, existe rede, porque rede são pessoas interagindo, não é nada além disso, né? É que a gente confunde com a mídia social. Então fala rede social, o cara pensa, o Facebook, o Twitter, o Orkut, mas na verdade aquelas são mídias, são ferramentas. As redes são pessoas interagindo. Então desde que existe sociedade humana, existe rede social. O que aconteceu agora de tão extraordinário? É que nós temos meios de interação que são em tempo real. Em tempo real significa sem distância. Em tempo real significa que eu posso estar conectado a qualquer pessoa desse planeta, né, instantaneamente, em termos práticos, né? E isso, então, acelerou os fenômenos que acontecem em função da interação. Uma fenomenologia que a gente não sabia. Um desses fenômenos é o desenvolvimento. Isso que a gente chama de desenvolvimento, que mudança é essa que a gente chama de desenvolvimento, né? Então é um desses fenômenos sistêmicos, vamos dizer, que acontecem em função da interação entre as pessoas. Nas suas palestras, você costuma fazer uma distinção entre participação e interação.
achando que uma delas é mais interessante para a inovação e para a criatividade mesmo. Pode me explicar um pouco melhor? Assim, é sutil a diferença, mas é muito importante. Por quê? Porque na participação você se torna parte de alguma coisa que já está configurada. Então você faz um movimento e diz, vem cá participar, Gabeira, e lá vai você, né? Ou então você vai participar de um comício ou de uma reunião. De qualquer maneira, você tem as regras do relacionamento já estão dadas. Em geral, a participação pressupõe líderes, pressupõe pessoas que conduzam as outras, pressupõe uma certa disputa, porque na participação há sempre uma disputa intrínseca para ver quem dirige, né? E a interação não é assim. O que é a interação? Na interação, o que vai acontecer depende do que acontecer. Não está antes determinado. Então, por exemplo, sua conversação numa mídia social é interativa, porque você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, você só está interagindo, mas você não está interagindo segundo uma regra pré-estabelecida, não tem uma ordem, não tem um estatuto que diz, olha, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assado. E as redes, elas são ambientes de interação, muito mais do que de participação. Nos últimos 25 anos do século XX, nós ficamos um pouco intoxicados com o negócio da participação. Tudo tinha que ser participativo, tudo era participação. Mas, na verdade, o que está acontecendo agora de tão extraordinário é a interação. Você acha que o fim, ou pelo menos a decadência profunda das estruturas hierarquizadas e fechadas, contribuiu de alguma maneira com movimentos como Occupy Wall Street ou a Primavera Árabe, ou até com a abstenção nas eleições brasileiras? Sim, sim. Aqueles movimentos foram movimentos de insubordinação às hierarquias. O que é hierarquia? Hierarquia é uma rede muito centralizada. Hierarquia é quando você diz, você pode passar por aqui, mas aqui não. Não é? Quando você direciona o fluxo. Isso é hierarquia. E, na verdade, aqueles movimentos que aconteceram desde o 13M espanhol, não sei se você lembra, quando houve atentados lá nos trens. Houve, através do telefone celular, mobilizaram. Exatamente. E venceram as eleições, até mudaram o rumo das eleições. Eles nem queriam vencer as eleições, mas eles queriam mudaram só o rumo. Mudou o rumo, porque 72 horas depois estava a disputa entre o candidato de Aznar, que é o Rajoy, que está agora, e o Zapatero, que não tinha chance de ganhar, acabou ganhando. Aquilo ali foi um swarming. Swarming quer dizer, foi um enxameamento. Ninguém convocou. Uma onda. Foi uma onda. Nós chamamos no Brasil, uma onda. Foi uma onda, mas ela nasceu, ninguém sabe quem. Não tinha um líder, não tinha um partido, não tinha uma organização hierárquica que ia convocar e arrebanhar aquele povo. Então foi um sujeito mandando um SMS para o outro, que mandou para o outro, que mandou para o outro, e pronto, enxameou. E os instrumentos, né, o telefone celular, na época já permitia essa possibilidade. Exatamente. É isso mesmo, eu acho que aqui no Brasil também nós tivemos um grande nível de abstenção nas eleições, mostrando que os partidos políticos também, com suas estruturas fechadas, já não respondem mais a essas expectativas, você não acha? Eu acho. O partido ainda é uma organização do passado, quer dizer, ele está organizado, ele decalca a estrutura do Estado, a estrutura piramidal do Estado, né? Quer dizer, ele de certa maneira, ele diz assim, olha, você não precisa fazer política pública na sua comunidade, na sua rede, que eu vou fazer por você. Ele privatiza, de certa maneira, o espaço público, na hipótese de que a concorrência entre essas instituições privadas iria gerar um sentido público. Só que as populações não estão acreditando nisso muito mais, né? Claro. Elas estão desconfiando crescentemente desse tipo de organização. O programa Capital Natural fica por aqui. Conversamos hoje com o físico e pesquisador Augusto de Franco e conhecemos os movimentos Boa Praça e Transition Towns, cidades em transição. Belos exemplos de como as redes de interação em pessoas ou comunidades, ou seja, o seu capital social, melhorou a sua qualidade de vida. Eu sou Fernando Gabeira, fique conosco.